nobres espectadores do canal Central HQs, como prometido, está aqui o vídeo sobre o reajuste dos quadrinhos nesse ano de 2020. Já começamos bem, né? Se vocês viram o catálogo da editora Panini Comics do mês de fevereiro, reparou que alguns mangás sofreram um aumento no preço. Por exemplo, Lobo Solitário, que custava, se não me engano, R$ 25,90, passou a custar R$ 28,90, um aumento de R$3. Pelo menos a série Lobo Solitário está chegando ao seu final. Esse anúncio foi feito no volume 19 e ela termina no volume 28. Mas, por exemplo, Berserk, que custava R$ 21,90, passou a R$ 24,90. Então, nós temos aí aumentos que são relevantes, R$3. E se você compra, sei lá, 7, 8 mangás, vai colocando aí mais R$3, são 24 conto, né? Que daria um outro mangá, né? Ou, por exemplo, um outro quadrinho americano, um quadrinho Bonelli. Falando também da editora Mitos, o Júlio já comentou que algumas séries sofrerão reajuste. No caso, Dylan Dog, ele não chegou a falar exatamente o preço. De R$ 24,90 eu acho que vai para R$ 26,90, R$ 28,90. Então algumas publicações elas vão acabar sofrendo esse reajuste. Mas por que que isso acontece? Eu posso dizer para vocês que nós temos uma falta de transparência no mercado brasileiro aí com relação a livros, a quadrinhos, sobre tiragens, vendagens. Eu vi muita gente comentando, né, autores nacionais de livros, que eles não sabem exatamente o quanto o livro dele vendeu, né? A editora que passa para ele, não há exatamente um registro certo daquilo, ou talvez tenha, mas não é repassado com toda a transparência para o autor. Então isso acaba deixando a gente na dúvida, né? Pô, esse material realmente estava vendendo mal a ponto de sofrer esse aumento para ser mantido nas bancas? Se você pega uma publicação, por exemplo, do Dylan Dog, da editora Mitos, aí eu acredito que se não sofresse esse reajuste, a publicação ela seria cancelada, ela precisa ser mantida. Aí o que que eles fazem? Ou eles mudam o formato, né? Vão colocar uma capa dura e aumentar o preço, ou eles simplesmente vão manter da mesma forma, mas vão fazer esse reajuste de forma, olha galera, se vocês querem continuar comprando essa publicação, vai ter que ser com esse novo preço. Acontece que muitos materiais, e aí eu não estou falando exatamente do reajuste em si, eles já têm um preço para lá de inflacionado. E mais uma vez eu trago à baila aqui o catálogo da editora Panini Comics do mês de fevereiro de 2020. Olha só, e isso que eu não consigo entender. Quer dizer, eu até entendo algumas questões aí. Por exemplo, a editora ela tem que apostar em outros tipos de leitores, aquele que gosta de algo mais luxuoso, então ela vai fazer testes de mercado, vamos lançar uma coisa mais capa dura aqui, mesmo que não tenha a qualidade necessária, não seja um grande clássico, vamos ver aí se acaba vendendo essa publicação, vamos fazer uma coisa mais baratinha. Ele vai tentar fazer um teste de mercado para ver se o que consegue atingir com essas publicações. Mas algumas decisões, elas não parecem ter muita lógica, né? Vamos ser sinceros. Eu vou dar um exemplo do Deadpool Massacra Universo Marvel novamente, algo assim. Tem 112 páginas e capa dura, tá? Publicação em capa dura, papel couché, com 112 páginas, R$40. Aí você vai descer no catálogo da editora Panini Comics e chega em Senhor e Senhora X, Vampira e Gambit. Uma publicação em capa cartão, com 276 páginas, o mesmo papel couché, por R$ 39,90. Como você consegue explicar isso daí? Essa diferença de preço, simplesmente, a única diferença aí é a capa dura e o outro é a capa cartão. Sendo que o capa cartão tem 276 páginas, o outro tem 112. São 155 páginas a mais, sei lá, 154 páginas a mais. Olha isso! E simplesmente por conta da capa dura, você tem uma elevação aí absurda do preço. Então para que colocar a capa dura? Aí eu fico me perguntando. Ah, Fernando, não, mas tem uma questão de tiragem, talvez esse produto, né, ele não venda tão bem, então você
para ter a margem ali de lucro e sustentar essa publicação, você precisa colocar capa dura e elevar o preço. Mas aí você quer que eu acredite que Deadpool tem uma tiragem menor do que Senhor e Senhora X? Deadpool? Porra, olha quantos títulos o cara tem aqui no Brasil, quantos especiais. Tem lá o título que ele divide com Homem-Aranha, a mensal do personagem, o Deadpool clássico, esses capaduras, o Nova Marvel, que está saindo a coleção do run da Nova Marvel do personagem. E vai querer me convencer de que Deadpool tem uma tiragem menor do que Senhor e Senhora X? É óbvio que não. Então eu não entendo essa lógica. Como eu disse, beleza, querem testar o mercado, tem um determinado nicho. Mas se os leitores já estão, evitando esses produtos com um preço mais elevado, você vai carcar mais preço ainda em cima? Enquanto outras publicações têm um preço mais em conta, um preço mais bacana, ó, R$ 39,90, capa cartão, 276 páginas, papel couché, preço bacana, não é uma maravilha, mas porra, dentro do contexto mercadológico que a gente vem vivendo, é um preço legal, ó, ponto positivo para a editora Panini Comics. Agora, Deadpool Massacre no Universo Marvel com 112 páginas custa R$40 só porque vem com capa dura? Não tem sentido nenhum. E aí, a gente chega em outro exemplo, que é basicamente o Batman, A Queda do Morcego, volume 1, né? 640 páginas, capa cartão, papel couché, R$85. Porra, sensacional! Obviamente, dentro do nosso contexto mercadológico. Pega uma publicação que tenha saído em capa dura com esse mesmo número de páginas, ou um pouquinho a mais. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês. Vingadores versus X-Men. Preço de R$200 por 688 páginas e papel couché. Então quer dizer o seguinte, que se você colocasse capa dura na edição de Batman, A Queda do Morcego, com as suas 640 páginas, ia custar entre 180 e 190 reais, cara. E está custando quanto? 85. Olha que legal! Olha que interessante para o leitor. Então será que a saída é ficar colocando mais luxo, mais luxo e mais luxo nessas publicações? Faz sentido isso daí? Óbvio que existem editoras que têm um foco nesse tipo de público, que é o cara que quer gastar mais, uma tiragem bem mais reduzida. Por exemplo, a editora Pipoca e Nanquim, ela demonstrou desde o seu início que o público-alvo dela não é o leitor casual, aquele cara que está passando na banca e olha um gibizinho mensal que custa ali, hoje, R$ 9,90, mas antigamente era mais barato, e resolve. Não, é um público mais seleto. Isso não quer dizer que seja melhor ou pior, mas pelo menos financeiramente ele é mais seleto. Isso é uma opção, no caso da editora Pipoca e Nanquim. Mas no caso da editora Panini Comics, não funciona exatamente dessa forma, porque ela tem várias linhas de encadernados. A Marvel Deluxe, que agora foi cancelada, Coleção Histórica Marvel, Lendas do Universo DC, que também foram canceladas, as mensais, aí você tem os trabalhos encadernados da Nova Marvel, você tem os especiais, aí você tem as publicações que em vez de sair dentro de mensais, saem encadernados, como Demolidor, Justiceiro, o Imortal Hulk agora, Quarteto Fantástico, Detective Comics, Flash, Arqueiro Verde, capa cartonada, um custo melhor para o consumidor, para quem vai comprar mais edições. Então, você percebe que a editora Panini Comics, com produtos similares, e não venha me dizer que são públicos diferentes, porque não são. Não são públicos diferentes. Aí a gente sabe que um preço, por exemplo, de um capa cartonada, variando para um capa dura, em torno aí de 10, talvez hoje, aí, por conta desse mercado zoado, R$15, a gente tem, para efeito de comparação, publicações aí da linha MSP, por exemplo, que tem uma tiragem muito boa. Tem a versão capa cartão e a versão capa dura, uma diferença ali de 10, 12, R$15. Algumas publicações de outras editoras, essa variação é um pouco maior. Mas não ao ponto de você, por exemplo, comparando se Batman, Queda do Morcego, tivesse capa dura, elevar o preço com R$100 de diferença. Passando de 85 para 185, por exemplo, não tem sentido. Não tem sentido isso daí. Se você pegar, dividir o número de páginas com relação ao preço,
de Deadpool Massacre no Universo Marvel novamente, em relação a Senhor e Senhora X, que é capa cartão e 276 páginas, vai dar o quê? Uns 220, 250% de diferença? Então você está me dizendo que se você colocar a capa dura, você vai mais do que duplicar o preço? Então por que coloca a capa dura? Porra! Se o mercado já está capengando, você ainda vai elevar o preço do produto, e aí eu estou falando de um produto que, quando você pega outro de uma linha próxima, eles são similares. E você quer apostar no capa dura em vez de apostar no capa cartão, que é mais barato, que vai atrair mais público? Eu não consigo ver sentido nesse tipo de coisa. Uma coisa, é Marvel Deluxe. É uma outra proposta. Uma outra proposta. Fernando, mas Deadpool Massacre no Universo Marvel também é uma outra proposta. Que outra proposta? O que tem de diferente aí? Tem nada. Deadpool já sai, o Deadpool clássico em capa cartão. Mas então já sai em capa cartão. Sempre vai ter uma desculpa. Esse é o problema. Sempre vai ter uma desculpinha com relação aos aumentos, ao formato. É porque não vende, é porque a tiragem é baixa. E a gente sabe o quanto a gente já foi enganado e ludibriado com relação a isso. Alguns aumentos, eles são sim justificáveis. É sério, vai fazer o quê? Se o produto não está vendendo, vai ser cancelado. Júlia, a J. Kendall, As Aventuras de uma Criminóloga, a editora Mitos deixou muito claro, olha, se não vender o suficiente, vai ser cancelado. Isso eu acho que estava na edição 120 e poucos, não lembro exatamente quando foi, anos atrás. E o lance era esse, ou vende, ou vai ser cancelado. Fizeram o reajuste, o pessoal continuou comprando, foi mantida a publicação. Então, alguns reajustes, a gente tem que, ainda que não goste, tem que entender. Não é bom para o nosso bolso, mas faz sentido para essa publicação ser mantida dentro do mercado. Agora, outras não faz. E por mais explicações que tenham relacionados a esses aumentos, eles não convencem porque eles são contraditórios. Aí você pega fulano ali, né, dando um miguezão, pega outro lá comentando outra coisa, e não fecha, e não fecha. Aí essa falta de transparência deixa os leitores fazendo milhares de especulações, cada um achando uma coisa e ninguém na verdade tem certeza de nada. Esse vídeo aqui é da minha opinião com relação a esses reajustes. Alguns, ok, são justificáveis, vai fazer o quê? Outros não fazem sentido. E esse luxo, esse frufru desnecessário também não me entra na cabeça. A não ser, como eu disse, você tem uma proposta diferente, você se assuma dessa forma e tudo mais. Agora, quando você tem dois produtos semelhantes, eu não consigo entender o porquê que você vai querer encarecê-los, a não ser querer lucrar absurdamente fora. A Panini visa lucro, que bacana, só que depois que cancelar a publicação, não fique reclamando e dizendo que os leitores não compram. O leitor quer comprar, só que por um preço decente, um preço justo. Esse é o problema. Bom, mas falei acho que bastante, sei lá quantos minutos de vídeo vai dar isso daí, mas dê a opinião de vocês sobre esse novo reajuste, mais um, né, que nós vamos sofrer aí. E qualquer coisa vocês comentam aí nos comentários, dá o seu like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam, um abraço para todos e fui!